Pessoal, o mundo atualmente está cheio de incertezas e problemas, né? Vamos debater um pouquinho sobre esse tema aqui, tá? Porque o mundo está ruim e como se preparar. Bem-vindo, tá, galera? Esse aqui é o canal Ponto Zero. Lembrando, tá, pessoal, eu não sou especialista, não sou economista, tá? Sou apenas um entusiasta que gosta de estudar essas questões, né? Sempre tá buscando se preparar em meio ao caos, né? Então, muitas das informações que a gente vai trazer aqui, eu fiz pesquisas, claramente, e eu quero estar abordando aqui nesse vídeo com vocês, tá? Mas só de antemão, só esse aviso, beleza? Então vamos seguindo, né, pessoal? Inicialmente, só passar uma visão geral para vocês do que a gente vai estar abordando. Flexão global, então a gente vai observar como é que está o mundo, né, em meio a tudo isso que está acontecendo, quais os impactos disso na economia, que a economia para mim é a base, né? Então, se a economia vai mal, as diversas áreas também vão, saúde, educação, infraestrutura, enfim. Consequências no Brasil, ou seja, o que se afeta o nosso país e como a gente pode se preparar para esse caso, beleza? Vamos aqui inicialmente na reflexão global. Se você não estava preso, se você não estava em uma caverna, provavelmente você deve ter ouvido falar sobre as tarifas do Trump. Né? O Trump aplicou tarifas para os diversos países, tarifas de importação, né, que ia afetar as atividades comerciais entre os países. Então, protecionismo americano e os seus efeitos. Tá? Vamos aqui. O governo Trump aplicou uma tarifa básica de 10% sobre todas as importações. Então, a média foi 10%. Só que teve países que pegou picos de 145%, como a China. Na verdade, depois que os Estados Unidos começou a anunciar essas tarifas, a China começou a aumentar também. Os Estados Unidos aumentou mais, então ficou nessa guerra tarifária. Tanto que, se eu não me engano, o maior pico, né, o país que mais aplicou taxa foi os Estados Unidos, chegando a 245%, que é uma loucura muito grande. E a China, né, ficou na dela, porque sabia que isso era um jogo inviável de se fazer, e logo depois os Estados Unidos voltou novamente para 145%, que já é bastante alto. Vou estar mostrando aqui um dado para vocês. Pronto, aqui, ó, basicamente a tabela de tarifas que o Trump anunciou. Esse aqui, desse lado esquerdo, são as tarifas impostas pelos Estados Unidos, ou seja, os países impondo sobre eles, e o amarelinho é o que o Trump jogou para cima dos países, né? Então, normalmente, a média foi 10%, inclusive o nosso país, né? O Brasil com 10% também, só que teve outros países que a taxa foi bem alta. E se você for observar, normalmente ele colocou entre metade dos países que colocavam tarifas maiores de 10%. Né? Isso aqui tem todas as tabelinhas, tá, pessoal? Só para apresentar para vocês. Certo, logo em seguida, ao Trump ter anunciado isso, ocorreu o medo. E os países, ou pelo menos as outras nações, estavam correndo para exportações, né? Porque como a maioria das coisas que a gente precifica é em dólar, e o dólar tem um peso muito alto nisso, ele se torna a moeda mais principal, né? E aqui, né, eu trouxe um dado que Taiwan atingiu um recorde mensal, tá, de exportação. Isso não acontecia desde o ano passado. Isso só mostra o medo das pessoas, né, e o quanto o dólar, de certa forma, é predominante no mundo. E aqui é o que eu falei para vocês, tá, retaliações de outros países. Muitos países ficaram na deles, muitos países também ligaram para o Trump para tentar um acordo para diminuir essas taxas, né, e ficar melhor essa questão das atividades comerciais entre os países. Só que a China, ela começou a elevar essas tarifas, né? Ela elevou para 125% sobre vários produtos dos Estados Unidos. Então, todos os produtos, né, nesse sentido de importação, a China ela tarifou como resposta direta a isso. Então, ela começou também a entrar nessa guerra, né, como eu havia comentado com vocês. Aí hoje a China está com 125% e os Estados Unidos estão em 145%. Mas é como eu falei, os Estados Unidos chegou a aplicar 245%, que já estava ficando loucura, né? Tanto que a China percebeu isso e parou no 125 ali. E atualmente está dessa forma, ou seja, está meio que uma incerteza muito grande. E também no sentido do crescimento da liquidez global. Vamos estar abordando melhor o que é isso. Expansão das balanças dos bancos centrais. Antes de entrar aqui, eu vou só comentar um pouquinho o que é isso. Os bancos centrais, normalmente, eles acumulam ativos financeiros para meio que influenciar, seja positivamente, seja negativamente na economia, ou seja, eles têm um controle melhor das coisas. O que significa? Ativos são títulos públicos, são créditos, essas coisas que os bancos centrais normalmente acumulam para poder ter um controle sobre a economia, tá? Aqui só alguns dados. O Federal Reserve, que é o Banco dos Estados Unidos, chegou a quase 9 trilhões. Isso em ativos financeiros, né? Diversas outras coisas. E hoje permanece em 6,8 trilhões. Então, é muita coisa. Um patamar que ainda exerce pressão sobre os mercados, ou seja, o Banco Central americano tem trilhões de ativos, né, em ativos. A zona do euro é a mesma coisa, tá? Essa crise de confiança empresária e as tarifas globais que foram feitas por Trump motivaram o Banco Central Europeu a cortar a taxa de juros em 25 pontos percentual, tá? Ao passo que mantém elevado a balança de ativos, que já chegou a 8 trilhões de euros, ou seja, um pouco maior ainda aqui. Ou seja, você percebe que tem muito valor, tem muito dinheiro na mão dos bancos centrais, né? Porque eles meio que expandiram muito essas balanças desses ativos. E
Ampliação dos agregados monetários, o que é isso? Basicamente o dinheiro realmente na economia, tá? Crédito fácil, realmente dinheiro impresso, então essas coisas. E que é isso aqui? A China, ela cresceu bastante, o M2 dela. O M2 é justamente o agregado monetário, tanto de dinheiro circulante na economia, seja físico, seja crédito, seja por impressão, né, que é o físico. 7% só em fevereiro, tá, galera? 2025, refletindo uma expansão de crédito e injeção de liquidez no momento de desaceleração industrial. Ou seja, estava desacelerando industrialmente e ainda assim expandiu o crédito, né? Expandiu, colocando injeção de liquidez. E os Estados Unidos também avançou bastante, 3,9% só em um mês, em janeiro. O maior ganho em 30 meses, elevando o total para 21 trilhões, bem acima dos níveis de pré-pandemia. Então aqui, pessoal, são dados do tanto de dinheiro que tem na mão dos bancos e na economia atualmente. Vou estar apresentando alguns dados aqui para vocês, tá? Aqui, pessoal, deem uma olhadinha nisso daqui, tá? Esse aqui é o gráfico do M2 americano, tá? Dos Estados Unidos. Olha esse crescimento, tá, galera? Esse crescimento a partir, vamos dizer aqui, desde 2010. Olha esse crescimento. Tipo, um crescimento exponencial. O que significa dizer? Que tem muito dinheiro na economia. Se tem muito dinheiro na economia, tanto também quanto ativos financeiros, né? Isso incluindo crédito e realmente dinheiro impresso, isso faz com que gere inflação. O que é inflação, a grosso modo? É basicamente a perda de poder de compra do seu dinheiro, né? Você perdeu dinheiro ao passo em que esses caras, né, em que o governo em si imprimiu dinheiro. Isso nos Estados Unidos. Deixa eu apresentar do Brasil para vocês. Esse aqui, pessoal, é o M2 do Brasil, tá? Nosso dinheiro. Olha esse aqui. Tá, vamos pegar do mesmo ano que a gente pegou nos Estados Unidos, 2010. Olha isso aqui. É uma curva exponencial, tá? É muita coisa. Então, é o mesmo sentido, M2, tanto dinheiro que tem na economia, tanto crédito quanto dinheiro impresso, tá? E isso daqui gera inflação, ou seja, perda do poder de compra da sua moeda. Então, por isso que, de certa forma, talvez você hoje perceba que seu dinheiro compra menos, né? Olha essa impressão desenfreada. Esse aqui é o gráfico do M2. Então, pessoal, tudo isso que eu apresentei para vocês, tanto o tarifaço, né, global, tanto esse crescimento da liquidez global, você percebe que eu apresentei alguns dados da China, dos Estados Unidos e da Europa, né? E quando eu fui apresentar também do Brasil, vocês viram que é um crescimento gigante. Então, todos os países estão expandindo muito a sua liquidez. E isso é como eu falei para vocês, gera inflação, gera perda do poder de compra. Isso nas três moedas, vamos dizer que a gente tem mais referência, né? No euro, no dólar e no nosso real brasileiro, né? Porque é o nosso país. Em seguida, pessoal, a gente vai estar entrando aqui nos impactos na economia. Primeiramente, vamos falar sobre as tarifas dos Estados Unidos e as retaliações da China, né? Isso o que isso impacta, né, no comércio global. Primeiramente, a gente pode falar sobre a redução do crescimento econômico global, ou seja, realmente a redução de crescimento dos países, né, em questão econômica. Aqui a gente tem um dado sobre o que o FMI falou. Se você não sabe o FMI é o Fundo Monetário Internacional. Ele é um órgão, né, que fiscaliza, verifica e observa como está a economia dos países, né? Então, como está o crescimento deles. Então, a previsão de crescimento que o FMI projetou foi que o crescimento desceu para 2,8, uma queda de 0,5, então estava 3,3. Isso em relação à estimativa que ele tinha anteriormente, justamente devido às tarifas e essa incerteza comercial. Ou seja, como tem essa incerteza comercial, os países vão meio que de certa forma deixar de fomentar esse crescimento global, né? Esse crescimento por meio da atividade econômica, atividade comercial. E tanto que a gente pode ver que isso vai de acordo com esse segundo tópico, que é a queda nas exportações e importações. Por quê? Inicialmente a gente tem até o medo, né? O medo e a corrida às exportações, como aconteceu com Taiwan. Só que logo em seguida, quando de fato essas tarifas forem efetivadas, né, e estarem mais altas devido às tarifas, as exportações e as importações vão ter uma queda, justamente porque vão ficar mais caras. E também o aumento da incerteza nos negócios. Então, isso, né, essa questão dessas tarifas, aumentam a incerteza para as empresas e tudo mais. Vou mostrar aqui um dado para vocês. Aqui, pessoal, dê uma olhada. Tem essas empresas aqui, tá? Que eles recentemente cortaram suas previsões de lucros anuais, justamente por conta dessa turbulência, ou seja, eles não sabem, né, como é que vai ficar essa questão de lucro, né, porque essas projeções deles foram deixadas de lado justamente por causa dessa turbulência. Olha o que eles disseram. Esperamos que as perspectivas de negócio continuem desafiadoras devido à intensificação das guerras comerciais e a outros fatores macroeconômicos imprevisíveis, afirmou. Ou seja, as empresas meio que estão tão receosas que elas deixaram, né, de tentar prever os lucros que elas vão ter justamente por causa dessa incerteza, né, da turbulência comercial. Também a gente vai comentar sobre o impacto na economia da expansão monetária e das pressões inflacionárias, né, conforme o que a gente falou sobre crescimento da liquidez global. Aqui a gente tem que
A liquidez elevada contribui para o aumento dos preços de ativos e bens de consumo, pressionando a inflação. É como eu disse para vocês, se tem mais dinheiro na economia, a liquidez está elevada, isso contribui o quê? Para o aumento dos preços, sejam ativos, né, financeiros, sejam bens de consumo. Isso pressiona a inflação, justamente porque o seu poder está perdendo, aliás, o seu dinheiro está perdendo poder. A redução das políticas expansionistas deve ser cuidadosamente gerida para evitar uma volatilidade nos mercados e garantir a estabilidade financeira. Ou seja, os países devem diminuir esse aumento exagerado de impressão de crédito e moeda, né, de certa forma, porque essas políticas expansionistas elas causam muita volatilidade no mercado e isso prejudica a estabilidade financeira, justamente porque como está imprimindo muito, tem muita liquidez, isso fere ou pelo menos ataca o preço dos ativos e dos bens de consumo, isso pressiona a inflação. Então é como eu falei para vocês. Pessoal, aqui eu vou estar apresentando alguns dados. Olha aqui, eu estou num site que ele apresenta como vai estar a taxa de juros dos Estados Unidos. Atualmente a taxa de juros dos Estados Unidos está 4,25 a 4,50, tá? É a taxa corrente. 4,50. E aí, a projeção é que para o próximo mês, né, daqui a 9 dias, na verdade, a projeção continue assim. Só que, se eu for mostrar aqui a inflação para vocês, deixa eu apresentar. Pronto, ó. A inflação nos Estados Unidos está bem abaixo. Isso significa dizer, como a inflação está mais abaixo, significa dizer que está mais controlada. Se está mais controlado, então isso quer dizer que possivelmente eles podem diminuir a taxa de juros. Inclusive, se eu mexer aqui nas datas, vocês vão perceber que a galera está estimando que posteriormente, né, em meses posteriores, essa taxa de juros caia. Ou seja, estava em 4,25 a 4,50, vai cair para 4,25 ou 3,75 a 4. Então, tipo, a galera está projetando com que essa taxa de juros caia. Justamente porque a inflação está meio que controlada. O que significa dizer? Como a taxa de juros diminui, isso influencia a pegar crédito, a pegar mais dinheiro. E imprimindo mais dinheiro, faz esse ciclo, né, de aumento de liquidez. Certo, mas de que forma isso afeta o nosso país, né, o Brasil? Vamos lá dar uma olhadinha nas consequências. Primeiramente, a gente vai ver que aparecem oportunidades para o agronegócio no nosso país. Por quê? Como os países estão nessa guerra, né, tarifária e tudo mais, sobre exportação e importação, o Brasil ganha espaço, visto que o Brasil é um grande produtor. E como o Brasil é um grande produtor e não está impondo tarifa sobre ninguém, e muito menos outros países além dos Estados Unidos estarem impondo tarifa sobre o Brasil tem oportunidades, né, para o agronegócio, né, entre os outros países. Ó, a imposição de tarifas elevadas pelos Estados Unidos sobre os produtos chineses e as retaliações da China aos produtos americanos abriram espaço para o Brasil expandir suas exportações, especialmente no setor agropecuário. É justamente porque como esses países eles estão brigando, o Brasil pode muito bem exportar e importar de outros países e não ser influenciado de certa forma por essas tarifas. Mas assim como ela tem oportunidade para o agronegócio, também tem desafios para a nossa indústria. Por quê? A imposição de uma tarifa básica de 10% pelos Estados Unidos no nosso país, é como eu comentei lá no início do vídeo com vocês, sobre todas as nossas importações, incluindo as do Brasil, pode afetar a competitividade dos produtos industriais brasileiros no mercado americano. Ou seja, em relação ao Brasil e Estados Unidos, a gente tem desafio nessa questão industrial, justamente porque a gente tem essa porcentagem de tarifa, né, sobre essas importações. Então isso afeta a nossa indústria de certa forma. Só que o agronegócio, né, ganha espaço justamente porque o Brasil pode exercer isso com outros países além dos Estados Unidos, né? Porque a indústria é bem mais forte nos Estados Unidos. Beleza. E aí também a gente tem as pressões inflacionárias e política monetária, né? Assim como o mundo, né? Vamos aqui. A liquidez global elevada contribui para as pressões inflacionárias em economias emergentes, incluindo o Brasil. Ou seja, essa liquidez que a gente já comentou anteriormente, que os países, né, que o mundo todo está elevando, contribui para uma pressão inflacionária, ou seja, que os países emergentes, né, ou seja, países com economia emergente, ou seja, um país que está crescendo, está se desenvolvendo ainda, ele tem uma pressão inflacionária maior, ou seja, que as coisas fiquem mais caras, né, a inflação em si. Justamente o Brasil, porque o Brasil é um país emergente, né, que está em desenvolvimento. E no início desse ano, a inflação acumulada nos 12 meses no Brasil atingiu 5%, 5,6%, o que era acima da meta, que é 3%, estabelecida ali pelo Conselho Monetário Nacional. E ainda a taxa Selic em 14,25%, tá? Aumentou muito. Aí aqui um comentário. A elevação da taxa de juros impacta o custo do crédito,
e pode desacelerar o crescimento econômico. É isso mesmo. Normalmente, quando aumenta-se a taxa de juros, é porque a inflação está muito alta. Ou seja, como aumenta a taxa de juros devido à inflação, é para ter o controle dela. E isso impacta o custo de crédito, porque como a inflação não, como a taxa de juros cresceu, para pegar crédito, para pegar dinheiro emprestado, os juros é maior. Então as pessoas, né, não pegam muito. Justamente por isso que a gente tem uma desaceleração do crescimento econômico no nosso país. Então, isso daqui tudo está contribuindo, de certa forma, para diminuição, né, desaceleração do nosso crescimento econômico. Isso é somente do Brasil mesmo, nem precisa da pressão das tarifas. Mas as tarifas, né, de certa forma, aborda outros tópicos aqui e influencia a gente também. Mas para só não ficar ali aquelas informações, só apresentar para vocês, no próprio site do Banco Central, a gente tem que a taxa Selic está em 14,25, ou seja, muito alta, tá, gente? Tipo, anteriormente ela estava diminuindo justamente porque estava mais controlado. Só que como a inflação subiu muito, a taxa de juros também teve que subir. Olha aqui como é que está a inflação. 5,48 acumulado em 12 meses. A meta era para ser 3 e alguma coisa, tá? Acho que era 3,5, se não me engano, era 3,8. Isso daí tá muito grande. E olha que eu mostrei o M2 para vocês. E o M2 que eu mostrei para vocês é bem maior do que isso aqui. Então, possivelmente a inflação é bem maior do que esse IPCA aqui, tá? Um acréscimo aqui, tá, galera, que eu esqueci de mostrar para vocês. Ó, quando o Trump colocou essas tarifas, as incertezas foram tão grandes que os índices, né, das ações dos Estados Unidos caíram muito. Olha isso. Esse é o Nasdaq, tá? O Nasdaq ele é o índice das ações americanas de tecnologia. E aqui a gente percebe que ele caiu bastante, olha isso. Caiu 20%, 22% por causa dessas incertezas, ou seja, isso causou um caos ali na economia americana. E esse daqui é o índice também do S&P 500, tá? S&P 500 é as 500 maiores empresas, se não me engano, americanas, das diversas áreas, né? O Nasdaq é só empresa de tecnologia e o S&P 500 é de todas as áreas, então todas caíram bastante, refletindo, né, a essa incerteza e o medo das pessoas em relação a essas tarifas. Por fim, pessoal, então como a gente vai se preparar, né, para tudo isso que está acontecendo, essas incertezas globais ou essas influências de certa forma no país, né, no nosso Brasil, e esse aumento de liquidez e essas tarifas. Vamos lá, a primeira dica que eu vou dar para vocês. Sempre busquem fortalecer a educação financeira de vocês, tá? Em um ambiente de inflação elevada como a nossa, né, que está subindo bastante, e juros altos, é crucial que as pessoas, né, vocês, aprimorem seus conhecimentos financeiros para tomar decisões que sejam mais informadas. Então, busque sempre se educar financeiramente, né? Conhecer mais sobre economia, conhecer mais sobre esses dados e essas informações que são importantes, né, para vocês terem uma boa educação financeira, tá bom? Então, a primeira dica que eu dou para vocês é se fortalecer essa educação financeira. Buscar também diversas fontes de renda, né? Então, não ter somente uma única fonte de renda, tentar buscar cada vez mais fontes de renda, justamente para você conseguir ter mais dinheiro e com esse dinheiro extra, né, com essa renda a mais, você conseguir, juntamente com a educação financeira, você conseguir se proteger, né, e ter uma reserva em relação a todo esse caos. Sempre invista em conhecimento contínuo, tá, galera? Eu falei aqui sobre educação financeira, mas conhecimento contínuo a gente deve sempre estar em busca, porque em um mundo sempre mudando, né, a gente deve sempre estar se aprimorando, né, aprendendo, isso é essencial. Então, dica também que eu dou para vocês é sempre investir nesse crescimento contínuo. Então, o melhor investimento que eu digo que vocês têm que fazer é investir em conhecimento contínuo, né, educação financeira, tentar buscar diversas fontes de renda e investir nesse conhecimento. E aqui vem um tema polêmico, tá, galera? Eu não acredito em investimento. Na verdade, só acredito em poupança. Só que a poupança não é a nossa poupança que a gente tem no Brasil ou em outros países. Poupança realmente para mim é em Bitcoin, tá? O Bitcoin ele vai ser a nossa reserva de valor mundial futuramente, tá? Atualmente hoje é o ouro, na verdade é mais o dólar. Só que o Bitcoin ele tem propriedades que fazem com que ele se valorizem ao longo do tempo. O que isso quer dizer? O Bitcoin possui um suprimento limitado a 21 milhões de unidades, o que o torna resistente à inflação, causada pela emissão excessiva das moedas fiduciárias, como o real ou o dólar. Ou seja, o Bitcoin ele tem um certo número máximo de unidades, tá? E isso faz com que o Bitcoin não consiga ser impresso, né? Assim como as moedas fiduciárias. As moedas fiduciárias, para quem não sabe, é a nossa moeda emitida por governos, né? Seja o real, seja o dólar, seja o euro.
Enfim, então o Bitcoin, ele não é igual a essas moedas, né, que podem ser impressas. Na verdade, ele tem um limite, né, que só vai chegar a 21 milhões de unidades. Devido a isso, ele é resistente à inflação. Então, ao longo do tempo, o Bitcoin sempre tende a valorizar. Logo, ele se torna quase uma reserva de valor pra gente, né? Pra mim, ele já é uma reserva de valor. E eu sempre busco poupar em Bitcoin. Então, uma dica, se eu fosse dar pra vocês, é, inicialmente, não começar a poupar, mas sim estudar, para vocês não terem medo em relação à volatilidade, porque querendo ou não, o Bitcoin ainda é volátil, né? Então, o primeiro ponto que eu dou para vocês seria até melhor eu ter dito aqui para vocês estudar Bitcoin, né? Então, digo para vocês estudar Bitcoin e depois de entenderem as propriedades ou o que o Bitcoin veio resolver, vocês sim poupar, tá? Então, pessoal, esse foi o tema de hoje, foi isso que a gente debateu, tá? Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para vocês, espero que vocês tenham conseguido entender, assim como as dicas também, eu espero que vocês de certa forma, tentem seguir. E se vocês têm uma dica extra, uma dica a mais do que essas, se sintam à vontade aí para comentar, tá? Fiquem à vontade nos comentários aí para falar. E é isso, pessoal. Só agradecer. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e comente quais os próximos temas de vídeo eu posso trazer para vocês, tá? Valeu, pessoal. Tamo junto.